Olá, igreja, olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre o Deus oculto, baseado no livro O Agir Invisível de Deus, de Luciano Subirá. O agir de Deus, ele pode ser invisível, muitas vezes não se mostra, mas está sempre presente. Nem sempre ele corresponde às nossas expectativas. Apesar de ainda sermos imaturos, nós imaginamos que podemos entender a maneira como Deus age. Isso não é verdade. Achamos que temos respostas para tudo, como se o nosso raciocínio pudesse esquadrinhar a mente do Senhor. As nossas explicações sobre a vida estão longe de serem completas. Nós deveríamos buscar em Deus, uma revelação mais profunda da sua palavra, estudar mais a palavra mais aprofundadamente. Precisamos confiar mais em Deus e aceitar que nem sempre temos todas as respostas para as nossas perguntas, mas sempre podemos ter a certeza que Ele tem o melhor para nós. Muitas vezes nós não vemos, mas Ele está agindo em nós e tem o melhor para nós. Não importa se a gente compreenda ou não. Agostinho de Hipona, ele disse que o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir nas suas obras, nas obras de Deus, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Ou seja, o Senhor sempre resulta no bem, mesmo que aparentemente possa estar parecendo mal para nós, mas Ele está agindo para o nosso bem. O reino espiritual ele é regido por princípios, e esses princípios são imutáveis. São sempre imutáveis. Se pecamos, haverá consequências. Se nos arrependemos, somos perdoados, mas mesmo assim colhemos as consequências dos nossos pecados. Se não houver arrependimento, pior, seremos julgados. Se há pecado, então sabemos que haverá consequências e podemos até prevenir a pessoa. O que não dá é para julgar as pessoas de acordo com o que elas vivem e dizer que estão pecando pelo que elas estão fazendo. Nós não podemos fazer isso, isso compete a Deus apenas. Eclesiastes 11:5 diz que tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, e também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aqui não sabes pode ser entendido como não vemos as obras de Deus. Deus age sempre e em todas as coisas, embora nem sempre o agir de Deus seja visível aos nossos olhos. O que precisamos entender é que ninguém dá ordens a Deus. Ele faz o que quiser, como quiser e quando quiser. Ele é soberano, Ele é Deus. Há promessas e há princípios bíblicos que já são uma revelação da vontade de Deus. Então, na palavra, nós podemos ver as promessas de Deus, os princípios, que nós então podemos perceber a vontade de Deus. Agora, a forma de Deus agir nunca foi e nunca será previsível. O que Deus faz está muito acima do nosso entendimento. Mesmo quando Deus parece estar ausente, quando não podemos ver a sua operação, o seu modo de agir, Ele não deixa de agir. O agir de Deus nunca é padronizado, mas sim personalizado, de acordo com cada pessoa. Mesmo quando sabemos o que Ele quer fazer, não podemos dizer como Ele vai fazer. Enquanto Deus opera, mesmo de maneira oculta, o que nos resta a fazer é crer, exercitar a nossa fé. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Se você está vendo, percebendo as coisas, isso não é fé. A fé nunca se baseia, então, no que nós vemos, mas na certeza do que Deus prometeu e que será cumprido. Não podemos nos esquecer disso, especialmente quando estamos em apuros e não vemos Deus agir nas nossas vidas. Devemos ter especial cuidado com os ídolos, que tomam o lugar de Deus nas nossas vidas. Tudo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas, mesmo sendo coisas boas, isso aí não deixa de ser um ídolo. A idolatria torna a fé algo visível e palpável. A fé é algo que nós não vemos, mas a idolatria quer tornar a fé em algo visível, palpável. Precisamos exercitar continuamente a nossa fé, depender inteiramente do Senhor. Além da fé,
ao fato de o Senhor agir no plano invisível aos nossos olhos, pois os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Como é que vamos entender o agir de Deus se a multiforme sabedoria, se a mente de Deus são infinitamente mais amplas, maiores que o nosso entendimento? Isaías 55, 8, 9 diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. São os meus caminhos, os do Senhor, mais altos que os vossos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, muitas vezes nós precisamos entender que Deus não age também isoladamente. Muitas vezes ele age envolvendo outras pessoas para atingir os seus objetivos. Deus conhece o futuro, é o único que conhece o futuro. Nenhum homem, nem mesmo o diabo, tem capacidade de conhecer o futuro. Portanto, a ação de Deus não se volta apenas para o presente, para o agora, mas se estende para o futuro. Ele está enxergando lá na frente e sempre prioriza o nosso melhor. Precisamos aprender a esperar pelo agir de Deus, sem nos prendermos ao modo como ele vai agir. O modo como ele vai fazer não interessa, mas ele está agindo para o nosso bem. Muitas vezes a gente tem uma expectativa de como ele vai fazer as coisas, mas pela sua soberania ele vai fazer da maneira dele, muitas vezes de maneira diferente do que esperamos. Os discípulos achavam que a morte de Cristo na cruz havia sido uma derrota. Olha só. Não conseguiam imaginar que Deus estava no controle da situação. Esperavam pelo agir de Deus de uma maneira e o Pai fez totalmente diferente do que eles esperavam. Muitos podem desenvolver uma mentalidade errada com base em princípios corretos, bíblicos. Muitas coisas que acontecem em nossas vidas podem parecer derrotas, mas pelo contrário, são livramentos de Deus, nos redirecionando, tratando de uma maneira mais profunda o nosso caráter, a nossa alma. Mesmo o diabo não entende o agir de Deus. O futuro só é conhecido e só pertence a Deus. Satanás tem até uma forma de pensar semelhante à nossa. É claro, como anjo caído, ele é mais inteligente, ele é mais astuto, tem uma mente superior à nossa. Sua forma de pensar, entretanto, é muito parecida com a nossa. Mesmo assim, nunca desafie o inimigo, o diabo, individualmente. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os do diabo ou mesmo que os nossos. Para o nosso inimigo, o agir de Deus também é invisível e incompreensível. Quando a gente quer pegar ratos, a gente usa uma ratoeira. Para Deus pegar Satanás, ele usa sataneiras. Deus utiliza o próprio inimigo a seu favor. Efésios 3, de 8 a 11, diz que o menor de todos os santos, a mim, Paulo falando, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar o mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, então um mistério oculto, mas que pela igreja, essa multiforme sabedoria de Deus se tornaria conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então esse mistério, esse segredo escondido em Deus por muitos séculos, era, na verdade, esse mistério a inclusão dos gentios, a inclusão da igreja no plano de Deus, para estabelecer o seu reino na terra. E isso só foi revelado no Novo Testamento, Mateus 21, Efésios 3. Tiago nos diz que os demônios creem em Deus e estremecem. Há várias passagens na Bíblia onde os demônios estremecem na presença de Jesus Cristo. Eles conhecem o poder, conhecem a grandeza de Deus. Porém, o surgimento da igreja foi inesperado para o reino das trevas. Foi uma verdadeira sataneira. Para existir um reino, é preciso duas coisas: o povo do reino e o rei. O povo veio antes, o povo de Israel. Mas Romanos 2, 28 e 29 nos fala que os filhos de Abraão não são necessariamente os da carne, mas os da fé. Antes da vinda de Cristo, Satanás sufocou a nação de Israel, debaixo de 4 grandes impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Então o povo de Israel sofreu muito.
Enquanto Satanás tentava destruir o povo de Israel, Deus levantou debaixo do nariz do inimigo a igreja. Então, tudo como parte do agir invisível de Deus. Quando Satanás percebeu que o povo do reino não era necessariamente Israel, mas sim os que criam em Jesus e nasciam de novo, começou a perseguir a igreja. Atos 8, 1, 3 nos diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E Saulo perseguia a igreja. Mas o que aconteceu? O Senhor capacitou o seu povo com o Espírito Santo. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, por toda a região. Então, quem acabou ajudando a espalhar o Evangelho? O próprio Satanás e a sua perseguição. Então, caiu em mais uma sataneira. Atos 8:4 diz: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, o próprio inimigo ajudou no objetivo do Senhor. Então, Deus põe o seu inimigo para trabalhar para ele. Isto vale perfeitamente para os ataques do inimigo na sua vida. O inimigo também tentou deter o próprio Senhor. No Getsêmani, quando estava sendo preso, em Lucas 22, 53, ele diz: esta é a vossa hora e o poder das trevas, onde o inimigo achou que estava ganhando ao crucificar o Senhor. Então, o Satanás estava empurrando o Senhor para a cruz de todas as formas, e conseguiu, achando que tinha derrotado o Senhor. Mais uma sataneira. 3 dias depois, Cristo morreu porque quis, né? E ele ressuscitou, segundo a vontade do Pai. E foi vitorioso sobre todo o poder das trevas. Sua crucificação e ressurreição significavam a derrota do inimigo. Colossenses 2, 14 e 15 diz lá: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Cancelado, não é só perdoado os pecados, mas cancelou a dívida. E removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, a cruz foi uma armadilha para derrotar Satanás. Ele já está derrotado. Só que a ordem para derrotá-lo, né, como se um tribunal julga um preso, né, e determina: olha, você vai cumprir isso, ou vai para a prisão perpétua, seja o que for. Mas até isso acontecer, até a ordem ser dada e cumprida, há um tempo, e esse tempo nós estamos vivendo. Então, muitas vezes, a permissão de Deus para Satanás agir em nossas vidas. Temos como exemplo Jó. O Senhor pergunta para Satanás: observaste o meu servo Jó? Isso em Jó, capítulo 1, versículos de 8 a 12. Daí ele fala assim: não há homem íntegro e reto como ele, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso não há ninguém como ele na terra. Aí Satanás responde para Deus: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso você não cercou a sua casa, tudo quanto ele tem, não protegeu? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra por causa disso? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão, não tire a sua vida. Então ele deixou Satanás agir em Jó, mas não deixou que ele matasse Jó. Isso para provar que Deus estava no comando da situação. No fim, Jó teve a restituição em dobro de tudo que ele perdeu. E acabou dizendo em Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. No final das contas, Jó se aproximou mais de Deus. Então, mais um agir invisível de Deus. Então, em muitos momentos, em muitas circunstâncias, a gente pode ter a impressão que Deus nos abandonou. Isso não é verdade. Não desanime. Deus está agindo, mesmo de maneira invisível, mas Deus está no controle e sabe o que é melhor para você, melhor para o seu futuro. Deus sabe onde o diabo vai atacar em você e quais danos vai causar. Mas o principal é que ele sabe reverter as situações, transformá-las em bênçãos, mesmo antes que ocorram. João declarou que tudo que é nascido de Deus vence o mundo.
Romanos 8,37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou, somos mais que vencedores. Então fomos chamados para vencer. Isso não quer dizer que somos intocáveis, que nada vai nos acontecer. A palavra nos ensina e promete vitória, sempre e em todas as circunstâncias. Mas o que é vitória? É vencer e prevalecer sobre o inimigo na batalha, nas batalhas. Ou vencemos ou somos derrotados, mas sempre nós ganhamos, sempre somos transformados, sempre somos acrescentados do Senhor. Mais que vencedor significa que, além de vencermos a batalha, então no final dela nós ganhamos algo mais. Vamos crescer e amadurecer. Então, mesmo contra as circunstâncias adversas, temos sido tratados por Deus na nossa alma, no crescimento da nossa alma. Somos amadurecidos. Então, o Senhor produz na nossa vida amadurecimento, mesmo em meio a provas e tribulações. As tribulações vêm, vão, passam, mas se permanecermos firmes no Senhor, sempre venceremos essas tribulações. E quando elas se vão, nos deixam melhores que antes. Então, não se esqueça, precisamos passar por problemas, por tribulações, para vencermos, crescermos e amadurecermos. Sairmos melhor do que quando entramos. Tiago 1, 2, 4 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A provação da fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então a nossa fé precisa ser provada. Muitas vezes somos rebeldes, teimosos, e isso nos impede de aprender. Como consequência disso, de sermos rebeldes e teimosos, recebemos mais tratamento. O melhor é o quê? Sermos mais maleáveis, mais tratáveis, nos rendermos ao Senhor. Até mesmo Jesus, como homem, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5, de 7 a 9, diz: Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, o próprio Senhor Jesus, aprendeu pela obediência das coisas que sofreu. Ele fez tudo em nome do Pai, todas as vontades do Pai. Então, não há absolutamente nada que nos possa acontecer que fuja do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, nunca se esqueça disso. O Senhor quer levantar e fará um exército cuja fé estará firmada nele, no Senhor, e não nas circunstâncias. O Senhor quer uma geração de cristãos valorosos que realmente podem tudo naquele que o fortalece. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que nos faz aprender a lição e estar contente em toda e qualquer situação, como Paulo, é estar na falta e não na abundância. A falta nos faz aprender mais. É onde o Senhor administra os tratamentos para a nossa vida. Sejamos pacientes e confiantes, sabendo que a vitória do Senhor é certa e virá a tempo. E não servimos o Senhor pelo que Ele faz, mas por causa do que Ele é. Nossa visão precisa mirar o alto, as coisas do alto. Colossenses 3, de 1 a 3, disse: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Satanás tenta nos prender para os nossos problemas aqui da terra, para as coisas que nós estamos vivendo. Os nossos olhos, para ele, devem estar voltados para o chão aqui, impedindo que a gente olhe para cima. Mas ele jamais poderá nos tirar das mãos de Deus, de Jesus Cristo. O Senhor quer um exército que lute ao lado dele. Ele não treina o seu exército, nem o exército é treinado num bem bom, na folga, mas sim em meio às provas e tribulações, aos exercícios da fé. Quando um homem ou uma mulher de Deus coloca os seus olhos no Senhor e persevera nisso, a vitória é certa. O agir de Deus pode ser invisível, mas está sempre presente. O agir de Deus pode ser invisível, mas está sempre presente. Nós vamos continuar esse assunto no próximo vídeo.
Amém.